Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, esse nosso canal que tem por objetivo diariamente trazer meditações a respeito da vida e tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para receber diariamente os nossos vídeos, dê um like se você gostar e compartilhe. Às vezes enfrentamos lutas e muitas tribulações sem entendermos qual é a razão. Mas Deus tem um propósito em todas essas coisas. E a razão pela qual é que Ele está nos preparando para o momento seguinte. Ele está nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Evangelho de Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Jesus está voltando do Jordão, onde ele foi batizado, ali por João Batista, em um cenário em que revela a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na mesma cena. O céu se abre, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Os céus, há uma voz que diz: Tu és meu filho amado em quem me alegro, Tu és meu filho amado em quem me agrado. E o texto diz que depois que Jesus voltou do Jordão, depois que ele voltou do seu batismo, ele estava cheio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo o conduziu ao deserto, onde ele permaneceu por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Quem de nós imaginaria que um ser santo, como o Espírito, pudesse conduzir Jesus ao deserto, ainda mais com o propósito de ser tentado? Quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos os nossos desertos, nenhum de nós imagina que isso pode ser uma ação do Espírito Santo. Na maioria das vezes nós associamos essas nossas provações, os nossos desertos, ao diabo. Porém, esse texto é bem claro, diz que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Mas a pergunta lógica é, por quê? Porque Deus tinha um propósito com Jesus no deserto. Deus tinha um propósito com Jesus nas tentações. Deus estava preparando Jesus e o fortalecendo para o seu ministério, para resistir às dificuldades, para resistir às tentações, para que vencesse o diabo e no final estivesse preparado para vencer a morte. É interessante pensarmos sobre essas coisas, porque normalmente não olhamos as provações e os desertos como uma ação de Deus em nos preparar para a vida. Muitas vezes nós vemos essas situações e algo muito desagradável, algo ruim, e não entendemos e não temos a menor noção, não temos no menor sentido e a menor razão, isso não faz sentido para nós. Mas durante 40 dias, Deus guardou o seu filho para que não tivesse fome. O alimento não lhe fez falta. Deus supriu Jesus de outras maneiras. Da mesma forma como nós estamos passando pelos nossos desertos, pelas nossas provações, o nosso Deus e Pai nos guarda e nos ajuda e nos fortalece a passar por esse período. O Pai nos sustenta com a sua providência e nós confiamos na sua misericórdia e na sua fidelidade. O Senhor há de nos ensinar a passarmos por períodos como esses, há de nos ensinar a vencer as nossas limitações, as nossas batalhas, as nossas tentações, os nossos inimigos. Portanto, ao nos vermos no meio do deserto, passando por várias tribulações, não devemos pensar que Deus tenha nos abandonado ou se esquecido de nós, mas que Deus está nos preparando para o momento seguinte, o qual não sabemos, mas confiamos na sua bondade. Nós tenhamos os nossos olhos fitos no Deus misericordioso e amoroso, porque Ele pode estar trabalhando no nosso caráter para que sejamos preparados para um momento abençoado e abençoador no momento seguinte. Que esse seja um dia que, apesar das suas dificuldades, das suas lutas, das suas tentações, você seja fortalecido no Senhor, sabendo que Ele está te preparando para o momento seguinte, para te abençoar, para que você seja abençoador, que Ele está ensinando você a vencer os seus limites, as suas limitações, as suas dificuldades, as suas tentações, os seus inimigos. E a nossa oração para esse dia é que o Senhor nos visite de maneira sobrenatural e poderosa, para que Ele esteja conosco no nosso momento de luta, nosso momento de sofrimento, de dor,
em meio ao nosso deserto, que nos ajude nas nossas necessidades, para que sejamos fortalecidos, sejamos ensinados, sejamos adestrados para as batalhas. Que Deus abençoe o seu dia, as suas tarefas, os seus afazeres, que Deus esteja contigo nessa caminhada, te fortalecendo, suprindo as suas necessidades. Que o Senhor te guarde e proteja, que Deus abençoe tremendamente a sua vida, fiquem na paz e a gente